Olá, queridos alunos. Retornamos aqui, né, dando continuidade à resolução das nossas questões, não é isso? Próxima questão na sua tela, né? Próxima questão na sua tela, questão de número 8. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado. Isso aqui é interessante. Já tem que circular. Mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Importante também. Então tem uma revogação formal, mas a conduta foi inserida em outro tipo penal. Olha aí. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu abolir seu crimes com a edição da nova lei, questão corretíssima, né? Não há que se falar em abolir seu crimes. Professor, mas ocorreu revogação. Mas a revogação é formal. Eu chamo a sua atenção porque o artigo 2º menciona, né? Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixar de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Aqui eu tenho a abolício criminis, positivada no artigo 2º. A abolício criminis, eu constato a extinção do caráter criminoso da conduta. Eu chamo a sua atenção porque a abolício criminis se contrapõe à denominada neocriminalização. Aqui comigo, neocriminalização. Abolício criminis. Eu tenho uma conduta que tem uma roupagem criminosa. Saiu uma nova lei que retirou essa roupagem criminosa dessa conduta. Eu tenho um abolício criminis. Tranquilo. Quando eu falo de neocriminalização, neo, novo. Criminalização, crime novo. Ou seja, é uma conduta que anteriormente era atípica e com a edição de uma nova lei, essa conduta ganhou uma roupagem criminosa. Passou a ser considerada, né, uma conduta típica, né? Na verdade, ganhou uma roupagem típica. Não é isso? Tá. E aí eu tenho a neocriminalização. Professor, eu sei, né? Você já estudou a neocriminalização, mas você estudou com uma outra denominação. Neocriminalização é jogo duro, beleza? Agora, como você estudou? Você estudou com uma outra denominação. Novatio legis incriminadora. A Novatio legis incriminadora, ser uma lei nova, né, que vem dar uma roupagem criminosa a uma conduta, é a denominada neocriminalização. Beleza? Vem comigo na tela. Vê comigo na tela, então, que é a Novatio legis incriminadora, né? É a neocriminalização, criminalização de uma conduta anteriormente considerada atípica. Eu chamo a sua atenção porque quando eu trato de abolício criminis, há necessidade da revogação formal e material da conduta, que pode aparecer na sua prova assim, ó, substancial. Formal e substancial, né, aqui é a mesma coisa, tá? Material e substancial. Substancial é o sinônimo de material. Tranquilo? Então eu tenho que ter revogação formal, material, substancial da conduta considerada criminosa. Como, por exemplo, ocorreu lá no delito de adultério, 240. Operou-se lá abolício crimes. Ocorreu a revogação formal e material da conduta. Por sua vez, quando eu trato de atentado violento ao pudor, estava lá no artigo 214, ocorreu a revogação formal do artigo 214 e essa conduta do atentado violento ao pudor migrou lá para o 214, para o 213. Né? Migrou lá para o 213, que é o delito de estupro. Beleza? Então, operou-se. É importante que aqui, ó, no atentado violento ao pudor, com essa migração, não operou-se abolício crimes, pois ocorreu apenas a revogação formal da conduta criminosa, a qual migrou lá para o artigo 213, que é o estupro. Professor, tem como jogar na Zuc didática? Porque eu ainda não entendi aqui comigo. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. O Tício mora em uma residência. Tá, se o Tício mora em uma residência, eu posso dizer, né, posso falar que o Tício é residente? Sim. Ah, tá, Tício é residente. Legal. A municipalidade entendeu por demolir a casa do Tício. Demoliu a casa do Tício. E colocou o Tício na rua. Eu posso falar que o Tício é residente?
Posso? Não. Por quê? Ocorreu lá a demolição da casa dele e ele foi posto na rua. Beleza? Tranquilo. Segundo exemplo. O Tício é residente. Tranquilo. Aí a municipalidade demoliu a casa do Tício, mas colocou o Tício em uma outra casa. A municipalidade demoliu a casa do Tício, mas colocou o Tício em uma outra casa, eu posso falar que o Tício é residente? Sim. Tranquilo? Tá. Então o Tício eu vou chamar de conduta. E casa eu vou chamar de tipo. Beleza? Tranquilo? Tá. Quando há uma revogação do tipo e essa conduta ela migra para um outro tipo, eu tenho que considerar essa conduta típica. Deu para entender? Eu teria aí uma continuidade da figura típica dessa conduta. Princípio da continuidade normativo típica sustenta essa manutenção da tipicidade da conduta. Deu para entender? Agora, é diferente se há uma revogação formal, a conduta sai do tipo e ela não migra para nenhum outro tipo, como ocorreu com o adultério. Aí eu tenho uma revogação formal e material da conduta, ou revogação formal e substancial da conduta. Deu para entender? Bacana? Tranquilo. Ah, agora eu entendi isso. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então. Eu avanço, né? Estou aqui falando de abolício crimes. Se liga, eu posso ter abolício crimes em sede norma penal em branco. Aqui comigo. Então o Tício está cumprindo pena. Ele foi processado e julgado pelo tráfico de cocaína. Tranquilo, professor. Tá. Aí, posteriormente, ocorreu uma alteração na portaria da Anvisa, retirando a cocaína do rol dos entorpecentes. Então, Tício, que traficou cocaína, será posto em liberdade. Agora, olha bem o que eu estou falando. Professor, aí eu posso pensar na retiragem, né, da roupagem criminosa do tráfico? Não. Eu não vou mais considerar crime o tráfico não em sentido amplo, mas em sentido estrito. Como assim? Só em relação ao tráfico da cocaína. Porque se o Tício traficou cocaína e maconha, ele vai continuar preso. Por quê? Em relação à cocaína, abolício, tranquilo. Mas é a maconha que continua lá no rol dos entorpecentes, entendeu não? Então, eu posso ter abolício em sede de norma penal em branco. É um exemplo que eu te dou. Eu ainda posso ter abolício em sede de causa de aumento de pena. Eu posso ter abolício em sede de qualificadora. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque, veja, quando eu trato lá de abolício em sede de causa de aumento, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Lá no roubo, né, veja que lá no roubo circunstanciado pelo... O roubo era circunstanciado pelo emprego de arma, né? Redação anterior. Bem, aí ocorreu uma alteração legislativa mencionando que o roubo seria circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Então, aquele agente que praticou o roubo lançando mão de uma arma branca, operou-se aí a abolício crimes. Ou seja, ele passou a responder pelo roubo simples. Tranquilo? Tá. Esse exemplo que eu estou te dando, e o STJ entendeu pela abolício, claro, isso foi antes aí do pacote anticrime. Nós sabemos que, atualmente, o roubo praticado com arma branca é considerado majorado. Tá? Antes do pacote anticrime, o STJ entendeu pela abolício no que se refere à arma branca. Tranquilo. Então aqui eu teria um abolício em sede de causa de aumento. O professor me tirou uma dúvida. Fala. A minha dúvida é o seguinte. Tá, e aí ocorreu o abolício, o STJ entendeu dessa forma. Mas com o pacote anticrime, a arma branca passou a majorar o roubo. Sim. Então aquele agente que lançou mão de uma arma branca, que o STJ entendeu pela abolício crimes, ele volta a responder pelo roubo majorado? Não. Não por quê? Porque a abolício crimes é uma causa extintiva da punibilidade. Entendeu? Se entendeu pela extinção da punibilidade, faz coisa julgada formal e material. Só em uma circunstância que você teria uma causa extintiva da punibilidade e não há que se falar em coisa julgada formal e material. Posicionamento do STF acerca da certidão de óbito falsa. Então, ainda que a gente tenha sido declarado morto e aí extinta a punibilidade, se ele lançou mão de uma certidão de óbito falsa, ele volta
a responder pela prática do delito. Beleza? Tranquilo? Tá. Aí, professor, você me deu exemplo de uma causa de aumento em face de abolício, né? E aí você também me deu um exemplo de uma lei penal em branco. Agora eu estou aqui, que eu estou prestando atenção na aula, você falou acerca também de qualificadora. Exato, aqui comigo. Então o Tício, ele matou o Mévio lançando mão da asfixia. Está respondendo por homicídio qualificado mediante asfixia. Beleza? Tranquilo. Aí saiu uma lei nova, retirando a asfixia lá do parágrafo 2º, né? Do homicídio. Ou seja, a asfixia agora não qualifica mais o homicídio. Aí o Tício, que estava respondendo por homicídio qualificado mediante um emprego de asfixia, vai responder por homicídio simples. Continua respondendo pelo homicídio, mas a qualificadora operou-se aí a abolício crimes. Então, fica ligado, abolício crimes eu posso ter em sede de tipo penal, eu posso ter em sede de causa de aumento, eu posso ter em sede de qualificadora. Deu para entender? Bacana? Tranquilo? Eu posso ter em sede de norma penal em branco. Viu aí? Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque abolício crimes, né? Opera a extinção da punibilidade, é uma causa extintiva da punibilidade. Artigo 107, inciso 3. Veja que há cessação dos efeitos penais da condenação. Logo, se o agente cometeu outro crime, não há que se falar em reincidente. O agente não será considerado reincidente. Agora, chama sua atenção, porque os efeitos extrapenais, por exemplo, a obrigação de reparar o dano, esses efeitos permanecem, né? Aqui, ó, obrigação de reparar o dano. Permanecem esses efeitos, os efeitos extrapenais. Tranquilo? Tranquilo, então eu avanço, né, para a questão de número 9. Deu um gabarito aqui? Daí eu joguei pesado. Ah, sim. Ele jogou aqui uma pegadinha. Viu o CESP na prova de delegado, mas o CESP trabalhando, né? Tipicidade. O CESP trabalhando a abolício em sede de revogação formal e em sede de revogação formal apenas, né? Querendo saber se você sabe que em relação à abolício eu tenho que ter a revogação formal e material da conduta, que eu também posso chamar de substancial. Tranquilo, eu joguei pesado aqui, então vamos avançar para a questão número 9. No ordenamento jurídico brasileiro é adotada a teoria da ubiquidade, quando se fala do tempo do crime. Ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão. Bem, o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Mas a teoria não é a teoria da ubiquidade, né? Então, chama a sua atenção. O tempo do crime, em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, veja, a teoria da atividade. Eu vou considerar praticado o crime no momento da prática dos atos executórios. Deu para entender isso? Agora, o examinador pode jogar duro com você. Ele pode jogar duro com você porque ele pode fazer uma relação da teoria da atividade com o ato infracional. Aqui comigo. Aqui comigo. O Tício realizou disparo de arma de fogo, tinha 17 anos, e quando a vítima morreu, ele já tinha completado 18. A vítima foi para o hospital, e aí quando o Tício realizou o disparo de arma de fogo, foi em determinada data, no dia posterior ele completou 18 anos, essa vítima foi para o hospital e 5 dias depois a vítima morreu. Quando a vítima morreu, o Tício já contava com 18 anos. Bem, o Tício vai responder por crime ou ato infracional? Vai responder por ato infracional, porque no momento da prática dos atos executórios, ele tinha 17 anos. Deu para entender? Tá. Esse é o básico. Qual é o jogo duro? O jogo duro é... Agora eu tenho o Tício, que ele realizou disparos de arma de fogo. Tá. E matou o Mévio na data X. E essa data X é a data que ele está completando 18 anos. Só que esse disparo foi realizado às 18 horas da data X. Só que o Tício nasceu 18 anos atrás, às 10 horas da manhã. Tranquilo? Ou melhor, corrigindo. O Tício
realizou disparos de arma de fogo e matou um MEV, da data X, é a data que ele completa 18 anos. Isso. O Tício nasceu às 18 horas, há 18 anos atrás. 18 horas, tá? E nessa data X ele matou o MEV às 10 horas da manhã. Ou seja, será que ele vai responder por ato infracional? Considerando que ele nasceu 18 anos atrás, mas 18 horas? Ou ele vai responder por ato infracional? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque quando eu falo de imputabilidade, eu não estou falando em imputabilidade, porque se eu falar de inimputabilidade, o critério é o biopsicológico. Não é isso? Biopsicológico. E a exceção, o critério biológico, quando se trata lá do menor, de 18 anos. É isso? Tá, eu estou falando de imputabilidade e não de inimputabilidade. Imputabilidade. O Brasil adotou o critério cronológico, filho. Então, portanto, toda pessoa a partir do início do dia em que completa 18 anos, presume-se imputável, ou seja, 0 horas. Beleza? Então não interessa se ele nasceu 18 horas. Se é naquele dia naquele dia ele está completando 18 anos, a partir das 0 horas, ele já é considerado imputável. Essa presunção ela é relativa. Por quê? Porque aqui comigo, eu posso comprovar que o Tício, que completou 18 anos naquela data, muito embora ele tenha nascido às 18 horas, 18 anos atrás, eu posso comprovar que às 10 horas, quando ele praticou o crime, ele não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou determinasse de acordo com esse entendimento. Estava cometido de uma patologia que retirou a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou determinasse de acordo com esse entendimento. Ou seja, eu consigo provar uma causa de exclusão de imputabilidade. Entendeu? Por isso que é uma presunção relativa, presume-se imputável. E não absoluta. É relativa porque eu posso provar que ele não tinha imputabilidade. Deu para entender isso? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela então, tá? É lugar do crime, tempo do crime, né? Estamos aqui analisando o tempo do crime, aí eu fiz um link aqui com ato infracional. Tá, quando se trata de lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ambiguidade. Considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Essa teoria aqui da ubiquidade, ela é aplicada aos crimes à distância, atos executórios no Brasil e consumação na Argentina, ou atos executórios na Argentina e consumação do Brasil. Tranquilo? Tá, interessante, fica ligado. Porque quando eu trato de competência, eu vou aplicar o artigo 70 lá do CPP. E competência, a teoria adotada é a teoria do resultado. É diferente quando eu falo aqui de Código Penal. E aí você tem que ter um macete. Qual é o macete? Luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Tranquilo? Bacana? Então esse é o macete que você tem que levar. Fica ligado porque não se aplica a teoria da ubiquidade nos crimes conexos, pois não constituem unidade jurídica. Não entendi, professor. Porque se o Tício furtou um carro lá nos Estados Unidos e o Mévio recebeu esse veículo aqui no Brasil, praticou a receptação, ele não participou aqui no furto, não. Você sabe que a receptação é um delito acessório, né? Ou parasitário. O Mévio vai responder por receptação no Brasil e o Tício vai responder por furto na Argentina. O fato de ser constatada uma conexão entre os crimes não atrai a competência, né, do Brasil para processar e julgar esse crime antecedente. Beleza? Então o furto será processado e julgado na Argentina e a receptação no Brasil. Tá? Então fica ligado aí. Tá? Questão de número 10. O crime praticado em embarcação de propriedade de governo estrangeiro, quando se encontrar em mar territorial brasileiro, ficará sujeito à lei penal brasileira. Espera aí. Crime praticado em embarcação de propriedade de governo estrangeiro. Opa! Quando se encontrar em mar territorial brasileiro,
ficará sujeito à lei penal brasileira. Errada. Questão errada. Questão errada. Aqui já começamos a trabalhar na aplicação da lei penal no espaço, né? Veja, é importante, né? A teoria da territorialidade. O Brasil adota a teoria da territorialidade. Ou seja, aplica-se a lei brasileira nos fatos ocorridos no território brasileiro. Mas essa aplicação da lei brasileira não é absoluta. É por isso que o princípio, né, é o princípio da territorialidade mitigada, temperada ou relativizada. Porque, aqui comigo, há situações em que o fato pode ocorrer no Brasil e eu não vou aplicar a lei brasileira. Um diplomata que comete um suicídio, um diplomata que comete um homicídio aqui no Brasil. Eu vou aplicar a lei brasileira? Não, porque há uma imunidade que decorre de tratados internacionais. Eu aqui não vou aplicar a lei brasileira. Será aplicada a lei estrangeira, a um fato que ocorreu no Brasil. E a aplicação de uma lei estrangeira a um fato que ocorreu no Brasil, eu tenho aí a denominada intraterritorialidade. Intraterritorialidade, aplicação da lei estrangeira a um fato que ocorreu no Brasil. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, porque você tem que conhecer esse parágrafo primeiro aqui. Por quê? Porque, veja, que para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Aqui eu tenho denominado território brasileiro por extensão. Território brasileiro por extensão, que pode aparecer na sua prova assim, ó, território flutuante. Então aqui comigo, fica ligado. Território brasileiro por extensão. Eu tenho um navio de guerra brasileiro. Esse navio está atracado na Argentina. Ocorreu um homicídio nesse navio. Eu vou aplicar a lei brasileira? Vou aplicar a lei brasileira. Professor, vou aplicar a lei brasileira e veja, como ocorreu na Argentina, eu vou aplicar a lei brasileira com base na extraterritorialidade, né? Não! Professor, mas não ocorreu no Brasil? Calma. Geograficamente, não foi no Brasil que ocorreu. Mas foi em um território brasileiro por extensão. Então, eu vou aplicar a lei brasileira, mas com base na extra, não. Com base no princípio da territorialidade, que é considerado território brasileiro. Deu para entender? Então, cuidado com o território brasileiro por extensão. Geograficamente está fora do Brasil, sim, mas é considerado território brasileiro. Então, não posso pensar em extra territorialidade, sim, territorialidade. Tranquilo? Tá. Então, aqui, qual é o fundamento para eu entender que a questão está errada? Vem comigo aqui. Veja que ele menciona aqui que o crime praticado em embarcação de propriedade do governo estrangeiro, quando se encontrar em mar territorial brasileiro, ficará sujeito à lei penal brasileira. Ora, se eu tenho uma embarcação de propriedade do governo brasileiro em mar territorial argentino, é considerado um território brasileiro por extensão, não é? Sim. Então veja que eu tenho que ter, deve ser aplicada aqui a reciprocidade. Como a reciprocidade, professor? Reciprocidade. Então, se liga. Embarcação de propriedade do governo estrangeiro em território, quando se encontrar em mar territorial brasileiro, é território estrangeiro por extensão. Entendeu? É território estrangeiro por extensão. Eu tenho que tem a reciprocidade. Entendeu? Então, aqui, eu vou aplicar a lei estrangeira. E esse território aqui é um território brasileiro? Não. É território estrangeiro por extensão. Entendeu? Eu tenho que raciocinar essa redação aqui, ó. Aí, ó. Considera para efeitos penais. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território estrangeiro. Aí, onde fala Brasil, eu raciocino aqui com estrangeiro. Deu para entender?
E você resolve a questão, beleza? Então, aqui em homenagem, né, em homenagem ao princípio da reciprocidade, as embarcações aeronaves estrangeiras de natureza pública ou a serviço do governo estrangeiro, aplica-se a lei estrangeira, pois é considerado um território estrangeiro por extensão. Beleza? Joguei duro? Vamos lá, então. A gente segue, né, para a questão número 11. Crime contra a administração pública nacional, praticado no exterior, ficará sujeito à lei brasileira, quando o agente criminoso que estava a serviço da administração regressar ao Brasil. Questão errada, né? Não há que se falar em condições, né? Eu tenho aqui a chamada extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro os crimes, né? Extraterritorialidade incondicionada. Contra a vida ou liberdade do presidente, aqui tem pegadinha. Tem pegadinha porque o CESP vai jogar patrimônio aqui. Se ligou? A vida ou liberdade do presidente. Patrimônio não entra. Ele joga patrimônio aqui e você tem que ficar esperto. Aqui eu tenho incidência do princípio real da defesa ou da proteção. Ainda há que se falar, inclusive a pedra de toque da nossa questão, que a extraterritorialidade será incondicionada quando os crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, território, de município, de empresa pública, sociedade, economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Princípio real, né, da defesa ou da proteção. Beleza? Princípio real da defesa e da proteção. Ainda será considerada extraterritorialidade incondicionada os crimes praticados contra a administração pública por quem está a seu serviço. Princípio real da defesa ou da proteção. E também crime de genocídio, né? Quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil, princípio do domicílio. Essa classificação aqui, eu diria, né? A aplicação desses princípios aqui, a doutrina diverge um pouco. Como o CESP lança muito, né? Eu já percebi isso, lança muito suas questões com base no livro do professor Kleber Masson, eu resolvi pegar a classificação, os princípios, né? Respectivos princípios aqui, de acordo com os contextos aqui da letra A, B, C e D, da doutrina do professor Kleber Masson. Então a gente está seguindo essa doutrina aqui no que se refere a esses princípios, tá? Tá, importante, aqui eu tenho a extraterritorialidade incondicionada. Então aqui, ó, seria um caso de extraterritorialidade incondicionada. E na extraterritorialidade incondicionada não menciona condição do agente, né, entrar em território brasileiro, não. Não há que se falar em condição. Tranquilo? Tá, a questão está errada por esse motivo e eu chamo a sua atenção. Parágrafo 1º menciona: nos casos do inciso 1 da extraterritorialidade incondicionada, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Eu vou chamar a sua atenção. Eu vou chamar a sua atenção porque a doutrina aponta que no caso de absolvição não se aplica a lei penal brasileira. Em decorrência de quê? Da Convenção Americana de Direitos Humanos. Porque lá no artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, item 4, menciona: o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a um novo processo pelos mesmos fatos. Vem comigo aqui na tela. Muito embora tenha esse apontamento da doutrina, eu até resolvi uma questão que eu vou apresentar para vocês agora, lá no curso de escrivão, e dei a questão como correta, porque o CESP entendeu dessa forma. O CESP ele vai muito pela letra da lei. Ele não entra nessa Convenção Americana de Direitos Humanos. Pelo que eu percebi, não. Vem comigo na tela para a gente abordar essa questão. Eu coloquei aqui, ó. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Eu coloquei aqui, ó. CESP, ó. Questão Tribunal de Contas do Estado, lá do Rio Grande do Norte. Olha só a questão. Acerca da aplicação da lei penal, os princípios de direito penal e arrependimento posterior, julgo o item a seguir. Aí menciona, né? O crime contra a fé pública de autarquia estadual brasileira, cometido no território da República da Argentina, fica sujeito à lei brasileira, ainda que o agente seja absolvido naquele país. Gabarito, certo? Então ele, tipo assim, ele se prendeu aqui, ó, na letra da lei. Tá? Mas aí eu levanto essa bola aqui, mencionando desse posicionamento doutrinário aí. Bem, eu iria aqui pela letra da lei porque eu tenho uma questão, né, que o CESP entendeu pela questão correta
com base na letra da lei, que a letra da lei não fala nada em relação de relativizando, né, considerando a Convenção Americana de Direitos Humanos, não fala nada disso. Menciona o seguinte, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no exterior, ponto. E o CESP seguiu a letra da lei e entendeu essa questão como correta. Tranquilo? Tranquilo. Tá. Agora a questão de número 12, né? Questão de número 12, eu volto aqui. Deixa eu ver se eu joguei duro. Joguei duro. E agora eu avanço para a questão de número 12. Vamos lá, questão número 12. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido, devendo ser aplicada ao fato a lei penal brasileira, ainda que o agente não mais ingresse no Brasil. Tá vendo? Como o CESP, aqui comigo. Agora o CESP jogou um contexto de extraterritorialidade condicionada. E aí fala o seguinte, olha, pode aplicar a lei brasileira, ainda que não haja o retorno desse brasileiro para o Brasil. Viu como ele jogou essa questão da entrada no Brasil, quando a extraterritorialidade é incondicionada, quando a extraterritorialidade é condicionada, ele jogando e grande possibilidade de cair na prova. Tá? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Agora eu estou tratando da extraterritorialidade condicionada, que é do inciso 2. Então, quando é que eu vou ter a extraterritorialidade condicionada? Que por tratados, crimes, né, que por tratado da Convenção Brasil se obrigou a reprimir. Eu tenho aqui o princípio da justiça penal universal. Os crimes praticados por brasileiro. É isso? É aqui, ó. O brasileiro que praticar crime em território brasileiro. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro, né, poderá ser punido. Aí, ó, crime praticado por brasileiro. Princípio da nacionalidade ativa, e também tem aqui os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Eu tenho aqui o princípio da representação ou da bandeira. Tá, crimes praticados por brasileiro. Aqui eu tenho os casos de extraterritorialidade condicionada. Aí eu tenho que conhecer as condições. Aí o parágrafo 7º, o artigo 7º, né, parágrafo 2º, menciona, nos casos do inciso 2, extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Entrar o agente no território nacional. Essa entrada do agente no território nacional, na verdade, constitui uma condição objetiva de procedibilidade. Tranquilo? Continua. Ser o fato punível também no país em que foi praticado, condição objetiva de punibilidade, também. Aqui é de procedibilidade, né? Aqui é procedibilidade e aqui é de punibilidade, tá? Está incluído entre aqueles pelos quais está o crime, né? Incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, condição objetiva de punibilidade também. E aí eu chamo a sua atenção. Eu chamo a sua atenção porque mesmo que eu tenha uma contravenção penal, um crime de menor potencial ofensivo, sendo praticado em desfavor da União, do Estado, né, lá no estrangeiro, não há que se falar em aplicação da lei penal. Né? Em relação às contravenções, você tem até a lei de contravenções penais nesse sentido. Né? A doutrina aponta também que os crimes de menor potencial ofensivo. Tranquilo? Mas acho assim, forçoso o CESP cobrar isso aqui. Beleza? Mas só para você ter ciência. Tá. E também importante não ter o agente absolvido, ou não ter sido o agente, né, absolvido no estrangeiro, ou não ter aí cumprido a pena. É uma condição objetiva de punibilidade. Se liga nisso aqui, tá? Uma pegadinha aqui, depois a gente vai analisar. Deu para entender? Aqui é os casos de extraterritorialidade condicionada. Tranquilo? E aqui eu tenho as condições. E o CESP sempre trabalhando com essas condições, essa condição aqui, entrar o agente no território nacional. Ele jogando com a extraterritorialidade condicionada e com a extraterritorialidade incondicionada. Na condicionada, essa necessidade. Na incondicionada, nada fala. Deu para entender isso? A gente avança, né? Tá, essa aqui eu já tinha trabalhado. Tá, essa questão aqui é muito bacana. Vem comigo aqui para você me olhar um pouco. Agora vamos abordar uma questão muito legal. Muito legal porque, cara, eu percebi assim, de professores, né? Discutindo essa questão, professores errando a questão. A questão é de uma inteligência, assim, sabe? Eu fiquei apaixonado por essa questão. E de pronto assim, eu olhei a questão e tal, falei, caramba, como foi? Resolvi a questão. Mas
Olhei, analisei bem, achei que estava muito dada a questão. Porque bastava fazer um cálculo. Falei, não, cara, isso aqui... Aí eu olhei e falei, olha só como foi maldoso o examinador. A questão do Jurandir, que você já tentou resolver no QC, né? E resolveu, jogou na matemática, tem o cálculo certo e até hoje você não sabe porque a questão está errada. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Jurandir! Professor, lembra essa questão? Questão do Jurandir. Olha aí, ó, PCDF, ao CESP. Rapaz, esse examinador do CESP jogou pesado, hein? O salário da PCDF. Ah, pessoal, que eu estou falando, concurso concorrido, né? Saláriozinho da PCDF, aí joga a questãozinha do Jurandir, né? Olha o pega. Vamos lá. Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas. E ali cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade. No exterior, né? Cumpriu quanto tempo? 6 anos. Tá. Pena privativa de liberdade. Pelo mesmo crime, também foi condenado no Brasil. A pena privativa de liberdade igual a 10 anos e 2 meses. No Brasil, 10 anos, né? 10 anos e 2 meses. Tá. Bacana. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Jurandir no Brasil não poderá ser maior que 4 anos e 2 meses. Professor, então vamos lá. Bem, professor, ele cumpriu 6 lá no exterior. E aqui ele foi condenado a 10 anos e 2 meses. Professor, eu vou diminuir. Ah, você vai? É, vou. Ah, aqui, eu vou diminuir. Tá, fiz aqui, né, a subtração. E cheguei aqui, professor. Ele deveria cumprir, então aqui, ele deveria cumprir 4 anos, não é isso? 4 anos e 2 meses. 4 anos e 2 meses. Porque ele já cumpriu 6 lá, professor. 4 anos e 2 meses. A questão tá correta. Tá errada. Como assim? Se eu joguei aqui a detração penal, aí você errou. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. O artigo 8º tem a finalidade de evitar o bis in idem. Deu para entender? Por isso que você tem a detração. Aí vem a pedra de toque. O Código Penal nada fala, mas por questão lógica, você tem que chegar à conclusão de que o artigo 8º se aplica à extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada. Volta na questão, filho. Volta. Tráfico de drogas, não é tráfico de drogas? Olha aí. Cadê, professor? Olha aí, não é tráfico de drogas? Ah, achei. É tráfico internacional de drogas. Não é? E eu falei para você que o artigo 8º, por questão lógica, vai se aplicar à territorialidade, à extraterritorialidade incondicionada. Agora, vamos lá nos casos de extraterritorialidade incondicionada? Seguro é tráfico, né? Vamos lá. Volta aqui na questão aqui, que a gente tem extraterritorialidade incondicionada aqui. A gente volta, né? Vamos achar aqui. Aqui, ó. Extraterritorialidade incondicionada. Filhão, me fala o seguinte. Acha aqui tráfico de drogas aqui. E você me fala. Tem? Não tem. Se tráfico de drogas não está aqui no bojo do artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1, tráfico de drogas só pode ser abarcado pela extraterritorialidade condicionada. Concorda? Isso. Condicionada. Professor, ali não tem como jogar, não. Então, entendi. Eu vou jogar aqui na extraterritorialidade condicionada. Isso. E quando a extraterritorialidade é condicionada, é porque eu tenho condições para aplicação da lei penal. Sim ou não? Sim. Eu tinha até analisado com você. Vamos? Vem comigo? Isso. Não vem comigo na tela ainda, não. Vem aqui no material. Primeira condição, né? Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição. Aqui o tráfico de drogas tranquilo até aqui. Agora vamos analisar que essa letrinha aqui, não ter o agente, não ter sido agente absolvido, ou no estrangeiro, quer? Não ter o quê? Não ter aí cumprido pena. Filhão, se ele cumpriu pena lá,
Ainda que ele seja processado e julgado no Brasil, ele não cumpre aqui. Então, essa detração aqui, ó, essa detração que você verifica aqui, vai se aplicar apenas à extraterritorialidade incondicionada. E ainda vou dizer para você, esse é o básico. É o básico, é. Porque agora vem no jogo duro aqui. Agora vem comigo na tela. Eu teria a possibilidade, te expliquei, né, a regra. Eu teria a possibilidade de aplicação da detração penal e uma extraterritorialidade condicionada? Sim. Qual? Vamos supor que ele tenha sido processado e julgado, condenado lá no exterior, a cumprir, a cumprir 4 anos, né? Tá, cumprir 4 anos. Beleza? E aqui no Brasil, ele foi processado e julgado para cumprir 6 anos. Tranquilo? 6 anos. Beleza. Lá no exterior, e o crime é um crime de... Vamos supor, né? Só para um crime de furto. Um exemplo, tá? Um crime X. Bem, é um crime que não se encontra no bojo da extraterritorialidade incondicionada. É um crime de extraterritorialidade condicionada. 4 anos lá. Bem, cumpriu 2 e fugiu. Entendeu? Se ele cumpriu 2 lá e fugiu, então ele não esgotou a pena lá. Então eu vou poder aplicar a pena aqui. Só que aí eu vou ter que diminuir os 2 que ele já cumpriu lá. Deu para entender? Aí seria uma excepcionalidade. Mas em regra, artigo 8º é aplicado a extraterritorialidade incondicionada. Na condicionada vai ser possível? Sim, se o cara não cumpriu a pena total lá, fugiu. E aí foi capturado aqui no Brasil e também teria sido processado e julgado aqui no Brasil. Entendeu? E aí eu vou diminuir o tempo que ele cumpriu lá. Aí sim eu vou aplicar o artigo 8º. Jogo duro? Vem comigo na tela, filho. Entendeu? Bacana? Então tá, né? Tranquilo, então a gente avança então para a questão de número 14. Mas vou fazer o seguinte, que eu sou bonzinho, vem aqui comigo. Eu vou te dar um intervalo e a gente volta aí no próximo bloco.